mundo todo acredita que quando morremos, nossa alma ou espírito, como é ensinado, sai de nosso corpo com consciência própria e pode ter 3 destinos. Um deles é a ida para o inferno. Outro destino que aprendemos é que nosso espírito ou nossa alma fica vagando nesta terra à procura de descanso. E o terceiro destino seria a subida do espírito ou alma para onde está o Deus Todo-Poderoso, com a nossa salvação para a vida eterna. Mas será que a Bíblia Sagrada ensina desta forma? Vamos mergulhar em alguns versículos das Escrituras Sagradas e aprender a verdade e como realmente a Bíblia nos ensina. A Bíblia Sagrada nos mostra que nada disso acontece quando morremos. Primeiramente, devemos saber que a palavra espírito aparece na Bíblia pelo menos 450 vezes e a palavra alma 400. Mas em nenhuma delas é mencionado que ao morrermos, um espírito ou alma se desprende do nosso corpo com consciência e fica vagando ou vai ao inferno ou sobe para Deus. As Escrituras mostram sim que nosso fôlego de vida ao morrermos volta para Deus que nos deu. E podemos facilmente entender que o nosso fôlego de vida é o que a Bíblia chama de espírito. Vamos até o livro de Gênesis 2:7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui já podemos ter a certeza que a alma é o próprio ser humano, o corpo visível, corpo esse que ao morrermos vai para a sepultura, e o espírito é esse fôlego de vida dado por Deus ao nascermos e ao morrermos, volta para Deus o fôlego que Ele deu. A palavra espírito é mostrada como o fôlego de vida no livro de Eclesiastes 12:7, que diz assim: E o pó, ou seja, o ser humano, volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vejam como a palavra espírito pode ser entendida por fôlego de vida que Deus deu ao soprar as narinas do homem e que volta para ele quando morremos. Não faz sentido achar nessa passagem de Eclesiastes 12:7 que ao morrermos vamos direto para o céu, como muitos acreditam. Pois se o espírito volta para Deus e esse espírito é entendido como nós ao morrermos, então por que Jesus vem buscar sua igreja? Se todos quando morrem vão para o céu, sem falar naquela pessoa que foi perversa a vida toda, vai para o céu ao morrer? Tenhamos sabedoria para entender. Existem outros trechos da Bíblia que citam a palavra espírito como sendo pensamento, índole, caráter, entendimento, como por exemplo em 2 Coríntios 4:13, que diz: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, ou seja, o mesmo entendimento da fé, como está escrito. Ou no exemplo de 1 Coríntios 5:3, que diz: Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, ou seja, em pensamento, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Vejamos agora o que diz em Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Notem que o Espírito que Jesus entrega é o fôlego de vida dele, pois o próprio Cristo, após morrer, iria para a sepultura para ressuscitar no terceiro dia. Não tem como acharmos que Cristo foi ao céu ao morrer e depois foi para a sepultura, onde ressuscitou no terceiro dia, pois no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, diz assim: Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ou seja, Jesus havia morrido e ressuscitado no terceiro dia e ainda não havia ascendido aos céus. Se Jesus, que é Deus, ainda não havia subido aos céus, como pode o ladrão da cruz, que estava ao lado dele, ter ido para o céu? Entendamos que o ladrão da cruz que se arrependeu foi salvo e aguardará a vinda de Jesus. Outra passagem que reforça que os salvos em Cristo estão esperando a vinda de Jesus é no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 23, que diz assim: Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Depois,
os que são de Cristo na sua vinda. Agora que sabemos que espírito é nosso próprio fôlego de vida e que a alma é o nosso próprio corpo vivo, o que acontece quando morremos? A Bíblia é muito clara em nos informar o que acontece depois de nossa morte. Quando morremos, descemos para o pó da terra e aguardaremos o dia da vinda de Jesus, que virá para buscar sua única igreja. A Bíblia fala que os que conseguirem com muito esforço a salvação serão levados por Jesus para passar 1000 anos com ele no céu. Esta será a chamada primeira ressurreição. Já os que não conseguirem a sua salvação, os que já morreram, continuarão mortos, e os que estiverem vivos, quando Jesus vier, serão fulminados e ficarão esses 1000 anos aqui na terra, esperando a volta de Jesus depois do milênio, para serem julgados e mandados para o lago de fogo, junto com Satanás. Esse dia conhecemos como dia do juízo final. Vamos até o livro de Daniel 12:2, que nos diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, ou seja, primeira ressurreição, e outros para a vergonha e horror eterno, que é a segunda ressurreição. Mas o que é primeira e segunda ressurreição? A primeira ressurreição será com a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. A Bíblia mostra o noivo, Jesus, que vem buscar sua noiva, igreja de Cristo. Aquela que não se desviou da verdade. As igrejas que se desviaram da verdade, a Bíblia chama de meretriz. Este dia será um dia que a Bíblia cita como sendo pior do que o dilúvio de Noé. Terá terremotos, maremotos, catástrofes de todas as espécies. E Jesus, num abrir e fechar de olhos, levará sua igreja para passar os 1000 anos com ele no céu. Já os que não forem levados ficarão mortos aqui na terra, até a volta de Jesus depois do milênio. Vamos ver onde mostra isso na Bíblia? Vamos até o livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 6, que nos mostra isso. O versículo 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Aqui abismo é a terra, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3 continua: lançou-o no abismo, ou seja, lançou o diabo aqui na terra, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Entendam que as correntes que prenderam o diabo por 1000 anos nessa terra é que ele, o diabo, não terá ninguém para tentar ludibriar, enganar durante esses 1000 anos. Pois, como falamos, Jesus levou sua igreja e os que não foram salvos ficaram aqui na terra, mas estarão todos fulminados, ou seja, mortos até a volta de Jesus depois do milênio. Com isso, entendemos que o diabo está acorrentado na terra durante o milênio, mas na volta depois do milênio, ele será solto por pouco tempo. Versículo 4, continuamos e diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. O tribunal que vem com Jesus também vão ajudá-lo a julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Sobre essa marca terá um vídeo só para esclarecermos o seu significado. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, uma prova de que todos ficarão fulminados nesta terra durante o milênio. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Meus amigos, será que temos seguido os ensinamentos de Jesus ou estamos fazendo a nossa própria vontade? Consulte as Escrituras para aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Qualquer dúvidas, deixem nos comentários, e se quiserem saber mais sobre a Bíblia, inscreva-se, comente e compartilhe, que a Bíblia te mostra.